Uma boa noite a todos. Nós estamos dando início à 28ª sessão ordinária do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, no dia 16 de outubro de 2021. Hoje, em pauta, estaria sendo realizada uma palestra do professor Alberto Rosa Fioravante, mas por uma questão técnica não foi possível realizar essa palestra. Ele pediu gentilmente para marcar em um outro momento, mas hoje nós temos a presença ilustre da Sueli Cáfaro, que já foi secretária municipal aqui da Prefeitura Municipal de Itaboraí e filha do ex-prefeito e ex-deputado estadual João Batista Cáfaro, que recentemente fez a doação do seu acervo para compor o acervo histórico do Instituto. E passando nesse sentido, eu vou pedir ela para falar um pouquinho da história do João Batista Cáfaro, né? Não estava previsto isso, né? Mas Sueli, como é uma pessoa ótima também para isso, impecavelmente, falar um pouquinho da história do pai dela, do Januário Cáfaro, um pouquinho da história do Teatro Municipal, lá de 33, né, com que seu avô fez o primeiro arrendamento do Teatro Municipal. E dentro desse contexto, Sueli, a sua fala, e conforme eu falei para você que as nossas sessões são gravadas e disponibilizadas no YouTube, dentro da proposta que o professor Rui elaborou na revista do Instituto Histórico, não só de História e Historiografia, tem a questão da registro das memórias das personalidades da cidade. Então, com absoluta certeza, o seu depoimento hoje, né, a sua narrativa, ela poderá ser usada dentro de um trabalho da revista, justamente para registrar essas memórias mesmo, que é uma coisa o trabalho do historiador, outra coisa também é o registro da memória do povo da cidade. E você faz parte, a sua família, não só na questão da história pública, mas na história da questão da saúde mesmo da cidade, né? Seu pai foi farmacêutico, né? Seu tio, se eu não me engano, é promotor de justiça. Então, a família inteira tem uma história atrelada não só à vida pública, mas à vida do povo da cidade. Então, nesse sentido, eu passo a palavra para você, sinta à vontade, e a gente vai dialogando, o pessoal também, se quiser fazer algumas perguntas, a gente vai conversando de uma forma amistosa. Eu acho. Boa noite, primeiro, né? Obrigada por essa oportunidade. Não estava esperando, mas eu queria ouvir o Fioravante falar, porque eu gosto muito da questão do brasão da cidade, né? Que foi feito no governo do meu pai. Eu não lembro só se foi no primeiro, acho que foi no primeiro ou segundo, não lembro. No primeiro, né? Então eu era criancinha ainda. Bom, prazer conhecer vocês todos aí, os três que eu não conhecia, os quatro que eu não conhecia. E quero dizer só uma coisa, antes de falar do meu pai. Eu, quando era pequena, queria fazer história. Eu sempre fui apaixonada por história. Mas depois uma professora me convenceu a ser assistente social, que eu ia ajudar mais pessoas. E aí eu sou assistente social, né? E hoje em dia não moro em Itaboraí, moro em Niterói, mas, como diz um amigo meu, eu saí da cidade, mas a cidade não saiu de mim. Com relação à minha família, primeiro meu avô veio da Itália, né? No porão de um navio. Eu não lembro o ano, mas no início dos anos dos 1900, né? 1900 e alguma coisa, 19, 8, alguma coisa assim. E meu avô era anarquista, né? Mas ele era muito ligado à cultura. E quando foi se estabelecer em Itaboraí, ele ficou muito preocupado com o Teatro Municipal João Caetano, né? E ele fez bastante confusão aí na cidade para restaurar o teatro, porque eu não sei, claro que vocês sabem, essa aí é a terceira construção, né? Essa que hoje é a terceira construção. A primeira foi colocada abaixo, a segunda foi colocada abaixo, né? E a terceira está aí, que não, foi deixada há 30 e poucos anos atrás pelo meu pai, começada e não foi acabada até hoje, né? Mas a minha família tem toda uma história. Meu tio foi delegado de polícia, meu primo foi promotor de justiça, né? O Luiz Carlos, meu primo, o meu tio Roque foi o delegado, e meu pai era prático de farmácia.
né? Meu pai era de uma farmácia, mas ele tinha alguma coisa no interior dele que ele ajudou muita gente, né? Ajudou muita gente trabalhando na farmácia. Ele fazia coisas assim que hoje seria condenado, né? Mas naquela época que Itaboraí só tinha 2 médicos e os médicos não atendiam fora dos seus horários de consultório, ele se transformou como um outro farmacêutico que tinha em Venda das Pedras, um farmacêutico que resolvia os problemas das pessoas, né? A gente manipulava medicamentos, a gente fazia um monte de coisa. Isso muito tempo atrás. E, assim, a gente... Entrou uma Renata aí, que me deu boa noite. E meu pai tinha uma veia política muito grande e era uma pessoa muito apaixonada por Itaboraí, extremamente apaixonada por Itaboraí. E em 62, ele foi eleito... 62 ou 5? Não, quando foi, David? 62. 62. Ele foi eleito a primeira vez como prefeito da cidade e assim, fez um governo simples, né? Pobre. Ele ganhava um salário mínimo e o vereador não ganhava nada naquela época, né? E a gente passou até necessidade nessa época. A gente precisou de ajuda de outras pessoas para que eu continuasse estudando no Colégio do Padre Hugo. Meu irmão teve que ir para um colégio público. Teve uma série de modificações na nossa vida. Depois disso, ele foi dono de loteria esportiva, foi dono de farmácia de novo, e tudo em Itaboraí. A paixão da vida dele é Itaboraí, né? E foi eleito prefeito de novo em 82, com uma quantidade de votos assim, absurdas. Somando os 2 outros candidatos, que eram 3 candidatos, né? Os 2 outros candidatos não chegava à metade do dele, né? Uma coisa assim, muito, muito expressiva. E ele tentou fazer um governo para a cultura, eu acho, sabe? Que tem muito a ver com vocês. Ele adquiriu imóveis, né? Ele adquiriu a casa da família Torres, pela prefeitura, onde era a Secretaria de Educação, como é que chama, David? Casa Paulina Porto hoje. Casa Paulina Porto. Tinha lá lá em Venda das Pedras, onde é a Secretaria de Obras, eu não sei se é ainda. Continua. E era uma época que não se tinha verba federal, não se tinha verba de lugar nenhum, era arrecadação municipal mesmo, né? E ele foi adquirindo essas coisas todas e depois... Sueli, se você me permite, na gestão dele que foi feita o atual prédio da Biblioteca Municipal. Sim. Isso, você falou na mais voltada à cultura, né? Seu pai, eu acho que comprou muitos imóveis, né, para a municipalidade, mas no que se refere à parte mais cultural que se destaca foi a obra do teatro, a biblioteca e a Casa Salvador de Mendonça, que na verdade era da Paulina Porto. A Casa Salvador de Mendonça, depois da pesquisa histórica, na verdade era a casa do lado, né? E nesse governo agora foi feita uma retificação histórica com relação ao titular da casa. Eu de história sei assim, pouquíssima coisa. Você pediu para eu falar do meu pai. Não, mas é memória. Hoje você está na questão das memórias. Continue, desculpa. Não, tudo bem, David. Que é isso? Aí, assim, meu pai era uma pessoa sem muita instrução. Ele teve 3ª série primária, que naquela época deve corresponder quase a um ginásio hoje, né? Não sei. Mas, assim, ele tinha um amor muito grande pela cultura e por Itaboraí, né? Ele colocou isso na gente, em mim, pelo menos, ele colocou esse amor por Itaboraí assim, com muita força, Embora eu não more em Itaboraí, mas eu saí de Itaboraí para não me envolver em política, né? Porque não combina mais comigo, política. Então, assim, o que eu tenho para falar dele é que ele era espírita, mas que tocava o sino em todo São João Batista, né? Na missa solene de São João Batista, na procissão, ele tocava o sino o tempo inteiro.
entendeu? Todo mundo sabia que era ele que estava tocando, que ele tinha um jeito de tocar diferente. Quando ele ficou doente, ele teve câncer de pulmão, não sei se todos vocês sabem disso, porque ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Ele teve um câncer de pulmão e quando ele veio operar, ele ficou na minha casa. Ele ficou 20 dias aqui em Niterói. Uns dias no hospital e uns dias na minha casa. Aí, enquanto ele não me fez levar ele em Itaboraí, ele não sossegou. Aí eu botei ele no carro, fui para Itaboraí com ele. Ele me pediu para não passar pela BR, para ir por Alcântara. Quando chegou ali perto do cemitério dos cachorros, né, no Arambá, ele já estava com lágrimas nos olhos. Aí ele virou para mim: nunca levei tanto tempo longe da minha cidade. E daí ele foi só chorando. Quando chegamos no Rio Vaz, ele já estava aos prantos dentro do carro. E eu nervosa, né, porque ele tinha acabado de operar, eu fiquei preocupada. Mas assim, a paixão por Itaboraí era um negócio assim, incrível, né? Aí, bom, ele foi eleito deputado, chegou a assumir, mas já com câncer. E em novembro de 91 ele acabou falecendo, né? 3 de novembro de 91 ele acabou falecendo. Só que na véspera dele morrer, ele chegou para mim e falou assim: aluga uma ambulância e me leva em Itaboraí. Eu disse: não posso, pai, o senhor está indo para o CTI. Não posso fazer isso. Os médicos não vão deixar. Eu não saio, não, eu só abro a janela. Eu disse: não pode. Então me leva na sua sala, porque na minha sala já tinha muito Itaboraí que ele me deu. Uma coisa que eu esqueci de dizer. No último governo dele como prefeito, ele fazia todo 22 de maio o concurso de pintura, né? Pinturas de locais históricos. Por isso que eu tenho tantos quadros de Itaboraí, porque ele comprava e me dava. Algumas coisas ele me dava. Mas aí ele queria deitar no meu sofá, sabe? Para ver Itaboraí, né? E eu me prometi que nunca mais Itaboraí ia sair da minha casa. Eu podia não estar mais em Itaboraí, mas Itaboraí não sairia mais da minha casa. Aí conheci o Dalcio, que fez mais Itaboraí para mim, mais do que eu já tinha, né? E assim, eu acho que pode ter gente que gosta de Itaboraí, mas igual o meu pai, vai ser muito difícil, porque ele era realmente apaixonado. Ele gostava mais de Itaboraí do que da gente, do que da família, pode ter certeza disso. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, porque eu não estava preparada para falar, eu estou meio nervosa. Eu quero registrar um fato aqui. Seu pai era tão popular que eu até comentei contigo. Eu lembro que nos anos 80 a gente ia para a discoteca ali no comercial, né? Eu ia para lá, a gente ali com os jovens dançando ali, a gente tal. Quando vinha ele chegando junto, dançando junto, ele entrava assim, ele era muito popular, ele via nos bailes, assim, nos hi-fi, então ele foi uma pessoa realmente diferenciada. Mas com tudo isso que você falou aí, você já comprometeu todos nós aqui e temos que fazer uma magnífica homenagem para ele, porque realmente o que Itaboraí tem hoje desses prédios públicos que a gente tem, se não fosse a ação dele, com certeza essas casas não existiriam. A Paulina Porto ali, né, David? A casa lá da biblioteca, isso tudo tem que botar na contegagem aí, está com a dívida aí. Então, vamos nos comprometer já. Você sabe que você falou um negócio agora que eu esqueci até de falar. No último governo dele, ele fez duas coisas que eu achei muito legal, que outros prefeitos tentaram fazer e acho que não conseguiram muito, porque dá muito trabalho. E é muito chato você lidar com o povo, para quem não quer lidar com o povo, quem não quer que o povo cobre, é muito chato. Ele não, ele gostava do povo. Ele fazia atendimento mensal em cada distrito, um sábado. Todo mundo ia, todos os secretários, todos os, sabe, diretor de departamento, todo mundo ia nesses atendimentos. Pôr das Caixas, São José, na sede dos distritos, né? Sambaitiba, Itambi, entendeu? E fazia também o desfile escolar. O desfile escolar não era só 22 de maio ali no centro da cidade. Era também separado. E eu me lembro que eu ia com meu filho, que era pequenininho, minha sobrinha também era pequena, e aí ele e eles dois, meu filho e minha sobrinha. O desfile começava às 8 horas, mas a gente tinha que chegar às 7 no lugar, sabe? Porque ele ia de birosca em birosca,
sabe, de bar em bar, tomando a cachaçinha dele e a gente tomando refrigerante. No final, a gente já não aguentava mais de tanto tomar refrigerante. E ele fazia essa coisa, mas era dele, não era uma coisa forçada, sabe? Não era uma coisa... ele era assim. Eu, durante os 6 anos de governo, porque o último governo dele foram 6 anos, porque foi para separar a eleição de presidente, governador e deputado de prefeito e vereador. Eu tive, durante 6 anos, que nunca saí de casa sábado e domingo. Nunca. Porque eu tinha que atender quem precisava de coisa. Ele mandava bater na minha casa. Já era todo mundo orientado, ó, qualquer problema que tiver, bate na casa de Sueli. Entendeu? E eu fazia. Eu fazia porque eu gostava também e tinha que atender o pedido dele, né? E a gente fazia esses atendimentos assim, direto, de segunda a segunda. Entendeu? Ele gostava do povo. Eu fui candidata, né? Talvez vocês saibam que eu fui candidata aí. E eu descobri que meu pai não morava lá em casa. Porque ele estava na casa de todo mundo sempre. Muitas histórias, muitas histórias. Eu fui em casa de gente que eu falava assim, gente, como que meu pai vinha aqui? Não é possível. Lugar difícil, lugar quase impossível. E a pessoa dizia assim para mim, ele entrava pela porta da frente e saía pela porta de trás. Ele vinha aqui todo mês trazer uma comidinha para mim, uns negocinhos para mim. Isso não foi uma pessoa nem duas. Entendeu? Muita gente, muita gente. Assim, eu acho que até hoje, eu pessoalmente acho que até hoje, ele foi o político mais marcante da cidade. Não por ser, eu não sei, ele não era um grande político, mas ele era um bom ser humano. Entendeu? Acho que é isso. Não sei, eu tô nervosa aqui, o celular vai cair da minha mão. Ô, Rubens, eu acho que você conhece meu ex-cunhado. Vou mudar de assunto agora rapidinho para eu relaxar. Antonino. Seu áudio está desligado, Rubinho. Abre aí o rápido. Seu áudio está desligado. Conhece Antonino? Conheço. Ah, pois é. Antonino, eu acho que ele trabalha, se eu não falha a memória, Beto da Pipa. Beto da Pipa, isso mesmo. Isso mesmo. E eu tenho um vizinho aqui que você deve conhecer também, Marco Antônio. Sei quem é. Pois é, meu vizinho aqui do prédio. Trabalha lá há 30 anos, ou mais de 30 anos na Câmara, né? A maioria dos funcionários lá, todos, sem exceção, está na faixa de 35, 36 anos. Nós estamos esperando um plano lá para poder todos se aposentarem e dar a vaga para o mais jovem, né? Com certeza, com certeza. Sueli, eu vou te apresentar agora. Apresenta a Renata. Nossa Renatinha, Renata Gama. Não vou falar o nome dela completo, não, porque o nome dela é muito grande, mas ela é conhecida como Renata Imoré Gama. É a nossa chanceler, arquiteta, a nossa irmã aqui, né, de patrimônio, de vida também. Eu te falo, o Instituto não é só pessoas na parte acadêmica, né, arquitetos, arqueólogos, são amigos que a gente construiu, né? Renata também é uma das peças aí dos alicerces do Instituto, né? Eu acho que Renatinha, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você. A Sueli é filha do João Batista Cáfaro, ex-prefeito da cidade, que recentemente fez a doação do acervo do pai para aqui, para o Instituto Histórico. Prazer, Sueli. Prazer, eu ouvi um pouco você falando do seu pai. Assim, é muito bacana, né? A gente ver uma filha falando com orgulho do pai. Assim, eu perdi o meu com 24 anos, né? E, assim, foi pouco tempo, entre aspas, mas também tenho muito orgulho do meu pai. E aí eu fiquei te admirando, assim, contando as coisas do seu pai, o trabalho dele. E realmente, assim, quando a pessoa deixa um legado, né? A gente que faz parte do Instituto Histórico, a gente tem que trabalhar para a perpetuação dessa memória, né? Porque a gente vê tanta gente que não merece tendo a memória perpetuada, né? E quem merece, muitas vezes, não tem. Então, o nosso papel realmente é buscar essas pessoas
que fizeram um trabalho bacana, que foram boas pessoas, como você disse, né? Ele pode não ter sido um grande político, mas ele era um ótimo ser humano, né? E é isso que importa na vida, né? Acho que é o que a gente deixa no coração das pessoas, que fica eternizado, né? E a gente, através do Instituto Histórico, a gente tenta resgatar, né? O David e o Dawson são pessoas excelentes para isso, né? Principalmente o David, por ser aí de Itaboraí, ele conhece melhor a história de Itaboraí, né? Eu sou de Niterói, nascida em Niterói, mas eu moro em Maricá desde 2001. E aí fiz o concurso da Prefeitura de Maricá e atuo na Prefeitura de Maricá, com a parte de patrimônio cultural. Então, por conta disso, sim, eu fui pesquisando a história de Maricá. Eu tenho antepassados que nasceram aqui na cidade, minha bisavó e a minha avó materna. Então, a gente acaba até com a parte Afetiva, né? afetiva, envolvida, né? Isso. Porque eu lembro da minha infância, vindo aqui no sítio da minha bisavó, sabe? Mas, assim, eu também amo Niterói, eu não largo Niterói, não, tá? É a cidade do meu coração, né? Onde eu nasci, e sou muito apaixonada por Niterói também. E é isso, né? Assim, bonito você falando da emoção do seu pai, de voltar para casa. Renata, Oi. 2 detalhes. Sueli, a Renata acabou de escrever um livro sobre a história da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que completou o seu jubileu de 350 anos, não é isso, Renatinha? Da Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição. Aquela igreja ao lado do Niterói Shopping. Ai, aquela igreja maravilhosa, né? Ela completou 350 anos. Uma outra retificação, não é retificação, uma consideração. A Sueli está um pouquinho equivocada. Na memória coletiva do povo de Itaboraí, é porque ela é filha. Então a gente pensa assim, é filha, está puxando sardinha para o pai, mas não é. Toda publicação que se faz sobre João Batista, uma vez eu publiquei, já tem anos isso, a biografia do João Batista. A gente já conhecia a Sueli quando era mais novo e tal, e questão de vida, né, Sueli em Niterói e eu em Itaboraí, a gente perdeu um pouco o contato, né, Sueli? Já tem muito tempo que a gente não se fala. Sim. E quando você me cedeu aquela biografia do João Batista, eu publiquei na página do Instituto, com a foto dele, foi a publicação mais comentada do Facebook até hoje, do Instituto. Por que isso? Na memória coletiva do povo de Itaboraí, seu pai foi um dos maiores gestores da cidade. Não só pela parte administrativa, mas essa questão humana de atender, de tomar cachaçinha, de dançar. Não tem uma pessoa da cidade com 50, 40, 50, entre 50, 60, 70 anos que não fale bem de João Batista. Né? Tem aquelas figuras políticas, né, que algumas estão vivas da oposição, aquela coisa toda, mas isso faz parte. Mas, no senso geral, assim, 90%, reflexo, a gente pode ter a materialização dessa imagem positiva dele, foi justamente na eleição para deputado. Se eu não me engano, ele se elegeu com um partido desconhecido, um partido novo, não lembro agora. E foi e foi uma das maiores votações do Estado. O povo inteiro, em peso, votou nele. Você está entendendo? Uma coisa... E ele perdeu muito voto por um tal de João Batista, que é aqui de Niterói, que ele não pôde se inscrever como João Batista. Aí os votos das pessoas que escreveram João Batista saiu para esse cara que era do PT. Entendeu? Esse João Batista que era aqui de Niterói. Ele perdeu bastante voto para esse cara. Mas mesmo assim se elegeu deputado. Sim, sim. Mas eu briguei um bocado com o pessoal do PT. Queria os votos de qualquer maneira, o cara nem sabia onde era Itaboraí, rapaz. Aí eu falei assim, gente, esse homem nunca veio em Itaboraí. Esse João Batista aqui é o meu pai. Aí na última mesa, o André, não sei se vocês conheceram o André da Reta, que era do PT, André é gente boa, mas a gente brigou, né? Ele virou para o cara e falou assim, para o presidente da mesa, e falou assim, você está contando muito rápido. Aí o cara começou a contar devagar. Eu falei, não, você está falando, ainda está contando rápido. Eu, Sueli, quero que você conte devagar, e mostrando o voto. Né? Aí ele pegava o papel, mostrava o voto e tal. Aí deu a mesma coisa que tinha dado no começo. Aí eu virei para ele e falei assim, quem tem, né, meu filho? Quem não tem, se sacode, né? Eu tinha que rir na cara dele um pouquinho, porque, pô, sabe, ficou assim, muito flagrante. Eu não gosto muito da urna eletrônica por causa disso, porque eu acho que a apuração é um espetáculo. É a melhor coisa da eleição.
é apuração, sabe? Eu acho assim... Eu esqueci de falar uma coisa, acho que David até tocou aí. Meu pai era um exímio dançarino. Ele começou a me treinar para ir aos bailes com 9 anos de idade. Eu, com 12 anos, eu já ia para baile de salto, sabe? Salto 13, não sei o quê, porque minha mãe não queria ir, ele queria ir. Então, vou levar a Sueli. Aí me levava para o baile. Então, a gente dançava valsa. Quando a gente dançava valsa, a gente parava o salão, sabe? Porque ele gostava muito. A gente inaugurou um clube em Sambaitiba, uma vez. Inaugurou um clube que não tinha piso, era barro batido. Imaginou dançar valsa de sapato e salto no barro batido? Espetáculo. Mas dançamos, demos nossos shows, sabe? E assim, fora isso, ele tinha um relacionamento muito bom com os outros políticos do antigo estado do Rio. Assim, com os governadores. Paulo Torres comia caranguejo na nossa casa. Briz do Tinoco, que eu não sei se você conheceu, ia muito lá em casa, sabe? Esse menino que tem o nome da escola, Jeremias Fontes. Jeremias Fontes foi um outro amigo dele. Meu pai chegou a ser presidente da Loterge, entendeu? Com toda pouca... Ele tinha cultura, mas ele não tinha conhecimento, né? Assim, não tinha diploma, não sabia escrever muito bem. Mas ele era muito voltado para essas coisas, talvez até herança, né, do meu avô, que era italiano, meio arretado, né? Né, Dalson? Meu avô não era levado? O cara era um galã, era perigoso, cara. Genaro era perigoso. Eu não conheci, infelizmente, eu não conheci. Ele morreu, meu pai tinha 16 anos, eu não conheci. Mas conheci um amigo dele que tinha, talvez vocês que são de Niterói saibam, a Fuscaldeza. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, onde é o Universo agora, né? Na década de 1970, 71, houve uma enchente horrorosa no estado do Rio. E o prefeito da época, que era Alvinho, fez uma comissão e eu estava nessa, porque eu tinha passado para serviço social, eu já queria começar a fazer alguma coisa. Aí nós viemos a Niterói. Quando cheguei lá na Fuscaldeza, o comendador Fuscal, que era o dono da empresa, um senhor já bem idoso, quando ele leu o nome Cáfaro, quem é Cáfaro aí? Eu falei, eu. Você é o que de Janaro? Você é o que de Janaro? Eu falei, eu sou neta. Janaro! Aí começou a me contar que ele veio, ele era comendador, ele veio no topo do navio. Meu avô veio no casco lá embaixo, né? Sabe, no coisa, mas eles ficaram amigos, coisa interessante, né? Meu avô tem história, né, Dalson? Aí nós não estamos falando dele, não, deixa ele quieto. Sem contar que foi um industrial, né? A gente conseguiu localizar vários. Na Clement, ele teve atividade, chegou a ter loja no centro do Rio, mais de uma até. E criou aqui em Niterói o que seria o clube de diretores lojistas agora, na Visconde de Itaboraí. Entendeu? Eu cheguei a conhecer a sede com a foto, sabe? Foi de uns 30 ou 40 anos atrás. Eu tenho um primo que ele adora também junto comigo futucar as coisas da família. Eu me correspondi com a família toda que morava na Itália, na Guatemala, não sei o quê. Eu fazia miséria, porque eu gosto, né? Eu gosto de saber, de conhecer, né? Posso não saber muito, mas o que eu gosto, eu gosto. Está no lugar certo. Agora você é membro do HGI? Hã? Agora você é membro do HGI? Eu não tenho cacife para isso. Eu só sei a história da minha família, pouca coisa, de Itaboraí, assim. Mas, assim, eu acho vocês muito legais. Eu acho ao máximo existir um instituto. E se dependesse de mim, não teria muito mais apoio, entendeu? Porque a história é importante. Hoje em dia não se dá muita importância para a história, né? Hoje em dia é tudo muito descartável, né? Eu acho que a história tem que ser, porque as pessoas precisam conhecer, sabe? Esses dias falando com a minha neta, eu tenho uma neta de 9 e uma de 7. Falando com a neta de 9, ela tem uma amiguinha de colégio, e amiga dela mesmo, de frequentar a casa, que é bisneta de Jorge Loretti. O Rubens deve ter ouvido muito falar de Jorge Loretti.
Fazia um discurso de 3, 4 horas direto. Muito bom ele, né? Doutor Jorge Loretti. Jorge Loretti era amigo do meu pai. Ele era muito amigo do meu pai, ele foi diretor aqui da Faculdade de Direito, né? Eu moro aqui no Ingá, por isso que eu estou falando, diretor da Faculdade de Direito. E aí eu falei para elas, olha, o seu Biso, que é minha neta, né, Luísa? O seu Biso era amigo do Biso da Rafa. Mas elas ficaram numa felicidade. Aí elas acham que era fácil a gente ter foto, né? Não era fácil a gente ter foto. Foto é fácil agora. Mas aí elas queriam que eu tivesse uma foto dos dois juntos. Falei, gente, eu não sei, eu não tenho isso. Mas que eram amigos, foi até Jorge Loretti que conseguiu minha transferência, porque eu passei para a UF de Campos. Ele que conseguiu minha transferência da UF de Campos para a UF de Niterói, entendeu? Mas, assim, é gostoso de você ter coisas para contar, né? Eu acho que a história é assim, muito importante. Eu acho que é isso, né? Elia, te corrigir aqui numa coisa. Aqui, ninguém sabe tudo, não. A gente está aqui para aprender. Então, por isso que a sua participação é importante, né? Não, eu posso participar, não custa nada. Enquanto a gente está vivo e a gente é doido por história, a gente está o tempo todo estudando, pesquisando, porque é um grande quebra-cabeças, né? E cada pecinha é uma peça importante, né? E para a gente é um prazer descobrir essas peças, né? Você constatou aqui que o Instituto é itaboraense, mas ele tem uma representatividade aqui do leste fluminense tão grande que pega Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, e cada compartilhamento de informação que a gente faz aqui, por exemplo, você já trouxe algumas questões que já vão em cima, provavelmente, de alguma pesquisa do Rui ou do Rubens, pela questão lá do seu pai ser anarquista, ter vindo... Seu avô. João Batista não é anarquista, não. Meu pai era extrema-direita. Aí o que acontece? Então, esse compartilhamento de informação, de memórias, ele vai ajudando em cada situação. Por exemplo, eu achei uma foto, por exemplo, de Porra das Castas, numa publicação de Maricá. Né? Essa questão afetiva, né? Como Dawson diz muito isso nos encontros de preservação do patrimônio, o tesouro está dentro do baú das famílias. E esse compartilhamento de informação agrega conhecimento, nesse sentimento de pertencimento que você falou. Uma das premissas do Instituto é ter sentimento de pertencimento e paixão por Itaboraí ou por qualquer município que é vizinho da gente aqui. Então, assim como a gente estuda a história de Itaboraí, a de São Gonçalo, de Niterói, de Maricá, Rio Bonito, toda essa região, né? A gente agrega conhecimento, agrega valor, né? Compartilha conhecimento. Então, acho que mais justo na tarde de hoje, nessa noite de sábado, indicar você como associada benemérita. Não tem algumas obrigações, é mais um título, né? Pela sua participação, sua contribuição, não só pela história do Instituto, né? Pelo que você ter feito essa doação do acervo do seu pai, mas por você estar aqui presente, compartilhando as suas histórias de vida, suas histórias de Itaboraí, né? Eu acho nada mais justo de indicar seu nome para esse tipo de homenagem, que a gente vai fazer depois uma cerimônia, né? Nesse sentido, eu queria aproveitar e colocar em votação a indicação da Paula Renata. A Paula é historiadora também, responsável pelo Centro de Memória, eu já tinha feito a apresentação mais cedo, e ela se candidatou por indicação minha, do Rui e do João, a uma vaga de sócia associada efetiva do Instituto, né? Sangue novo aqui na cidade também, nessa parte de família tradicional também, né, dos Rodrigues. Como você falou a questão dos bisavôs, eu conheci a Paula, no dia que eu conheci a Paula, eu falei, Paula, seu avô brigava com o meu bisavô por causa de terra, né, Paula? Aí a memória dessas tretas, vamos colocar assim, dessas discussões de família por causa de questão de terra lá no passado, ela também tinha isso da tradição de família. Mas a gente sempre se manteve, a gente continua amigo, né, mantendo essa amizade, esse vínculo, né? O pai dela é amigo do meu pai, né? Então, são esses tipos de relação que nos une para fazer a construção da história da cidade, né? Desse compartilhamento. Brinquei com ela que um dia ela vai ser a presidente do Instituto também, daqui para frente, né? A gente tem que ter uma presença feminina, né? Cada dia mais. Registrar também hoje a ausência da Cecília de Matos, que é também diretora técnica da revista do Instituto. Hoje ela não está presente, porque ela foi diagnosticada com pneumonia, está se tratando. A gente tinha um compromisso hoje, né, Rui? Infelizmente teve que ser desmarcado por uma questão de saúde, é o que eu falo para todo mundo.
E falo para você também, Sueli, o maior patrimônio de Itaboraí e de cada município que compõe o leste fluminense somos nós. Cada pessoa que está aqui, a memória de cada pessoa, o conhecimento de cada pessoa, né, seja como um apaixonado pela história, seja pela questão de uma determinada formação acadêmica ou não, né? Cada conhecimento que traz aqui agrega valor, agrega conhecimento. Então é isso. Uma das relações do Instituto é essa, ter paixão, ter carinho pela cidade, né? Eu brinquei essa semana num grupo de memórias que a cidade criou durante a pandemia, da Alessandra. Eu já convidei ela para fazer uma palestrinha aqui. Depois você puxa a orelha dela lá, Sueli. Você tem prerrogativa para isso. Ela postou na foto Dia das Crianças uma foto dela no busto do Joaquim Manuel de Macedo, que foi inaugurado há 100 anos, né? Foi em 1921, foi um grupo, né, de políticos na época, o coronel Francisco Leal, né, Leal Júnior, o pai do Leal Júnior, né? E o Luiz Palmier, né, Rui, que fez parte dessa comissão também de criação desse monumento, aquela coisa toda. E a Alessandra publicou uma foto dela ao lado do busto. David. Oi. Foi uma ação do Instituto Histórico e Geográfico Fluminense. Que hoje a gente tem o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Mas lá em 14, na década de 10, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Fluminense com essa mesma iniciativa, né? Então era a ideia de fomentar essa preservação da memória dos fluminenses ilustres, né? Então o Palmier estava porque ele presidiu o Instituto naquele momento. Certo, obrigado pela contribuição, Rui. Mas só para terminar a minha fala, para a gente também manter o cronograma do horário, para que o Mítia daqui a pouquinho vai encerrar. Eu brinquei com a Alessandra que quem toca na estátua do Macedo pega uma doença maluca chamada paixão por Itaboraí. Você viu lá, né? Então, quando pega, não larga mais, né? Vi, concordei. Então, amor por Itaboraí, pela história de Itaboraí, é um vício, é uma paixão que pega, não larga mais, e você vai compartilhando, vai agregando. É uma questão muito legal de ser compartilhada, né? Então, nesse sentido, eu queria colocar em votação, né, já aproveitar esse momento, primeiro, uma questão de ordem da indicação da Paula como associada efetiva, e colocar também a indicação da Sueli como associada benemérita do Instituto, né? Sendo aprovado por unanimidade, a posse será provavelmente no mês que vem, né? Espero eu que seja já uma questão já presencial, né? A gente está com saudade de aglomerar, né? Está todo mundo vacinado. Então, posto em votação, alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não havendo consideração, declaro aprovado a indicação da Paula e a indicação da professora Sueli como associada benemérita do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraí. Poxa, que bom, muito obrigada. Era melhor que eu tivesse saído, né, Paula? Era bom que a gente tivesse saído para eles votarem, né? Porque eles ficam sem jeito, a gente está aqui, né? Mas olha, eu queria só acrescentar uma coisa. Se existe uma coisa que eu nunca tive vergonha, mesmo quando Itaboraí era roça, né? Porque eu sou da época de Itaboraí roça, era dizer que eu sou de Itaboraí. Entendeu? Fruto do lado do meu prédio, que tem uma menina que é de Itaboraí. Ela não sabe meu nome, eu não sei o nome dela. A gente só se cumprimenta assim: oi, Itaboraí, tudo bem? Entendeu? Tá, só isso que eu queria falar. Eu falo sempre que eu sou de Itaboraí, sempre. Isso é legal, todo lugar você encontra alguém de Itaboraí e você consegue manter uma ligação com essa pessoa. Na época da faculdade, eu encontrava um monte de gente. Já te vi em Itaboraí também. Só que nós eram 4 que faziam comigo ao mesmo tempo. É isso mesmo, é isso mesmo. É taxista, um monte de coisa. Eu converso com todo mundo. Então, Paulinha, você gostaria de fazer alguma consideração, alguma fala? Fico agradecida de ter sido convidada, né? E de ter sido aprovado agora. E, assim, vou tentar contribuir ao máximo, tanto com o que eu já faço, né, no Centro de Memória, com a minha formação de historiadora e também com as memórias da minha família, né?
que fizeram parte também da cidade. Então, estamos aí. Só um registro, Paulo, se você me permite. Hoje é dia 16, ontem foi dia do professor, né? Parabéns a todos os professores aqui presentes. Quem não tem o título, mas também eu concedo, vou conceder o título aqui para Dawson, que eu sempre falei para ele que ele merece um título de doutor honoris causa pelo conhecimento, a sabedoria que ele tem. Eu falo nos encontros, ele tem 30 anos de pesquisa, só eu tenho 33, gente. A gente é amigo e irmão, mas se considera filho também em alguns momentos, né, Dawson? Renatinha também. Então, Rubens também, Rui. Ele fala isso porque meu nome é filho de Davi. Não, eu sou seu filho, né? Mas nessa parte de Dawson, você que tem essa parte dessa explicação. Então, ontem foi dia do professor, né? E a Paula também é neta de Dona Rilma, que foi uma grande professora aqui da municipalidade, né? Célebre, Dona Rilma. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Sou filha de Paulo César. Ah, é? Olha só. Nossa. Dona Rilma foi minha professora. Espetáculo. Adorava ela. E hoje ela dá nome à Biblioteca Municipal, Dona Professora Rilma Alvarenga. Né? Falava muitas línguas, tá? Super culta. Ela falava muitas línguas. Super culta. Paula é Cid? Eu não. Não. Eu sou Rodrigues. Da parte do Escotelado Rodrigues. Isso. Ela é bisneta de Zé Maria, Dawson. Falando nisso, David, encontrei aqui nas Relíquias da Família a tal casa, que você queria informação, tem uma maçaneta aqui em casa. Aí, olha só, as histórias da família. Eu quero ver o caderninho de anotação do armazém do Zé Maria. Em breve. Só para a gente fazer um esclarecimento aqui para quem não conhece, o Zé Maria de Oliveira também foi um italiano que migrou no final do século XIX, né, filho do Paulo Escotelaro, né, que é o patriarca da família aqui em Itaboraí, na região Itaboraí-Tanguá, né, acho que Niterói também. Foi, acho que oficial de cartório, se eu não me engano, né, Dawson? E também foi vereador geral, né, na cidade, na década de 1910, 1920. E foi um ícone histórico da cidade também. A gente está atrás de uma fotografia dele aí para breve a gente fazer uma memória sobre a questão do legislativo aqui na cidade também. Então, obrigado, Paula. Obrigado, Sueli. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Rubinho? Eu quero dizer para as duas, né, que elas são super bem-vindas. Obrigada. Aqui, como o David falou, a gente forma um grupo assim que ultrapassa a pesquisa, né? Nós somos amigos, né? Entre alguns aqui chegamos a ser irmãos, né? Assim, é um carinho muito grande mesmo de amizade. Então, assim, eu espero que vocês também se sintam acolhidas dessa mesma maneira. Se sintam, em primeiro lugar, felizes, né? E acolhidas sempre. Tá? E qualquer insatisfação, pode falar, puxar a orelha, que aqui tentamos ser amigos, né? Nossa meta é essa, em primeiro lugar. Beleza. Só antes da gente encerrar, Rui gostaria de fazer alguma consideração, Rubinho, João? Parabenizar a Sueli e a Paula, né? E também parabenizar a doutora Renata e a você, né? Que foram escolhidos sócios através de uma votação no Instituto Histórico de Niterói. A doutora Renata é sócia efetiva e o David é sócio correspondente, mas assim, bem em breve mesmo será efetivo, porque teria que ser 6 meses de sócio, tá? E eu estou muito feliz também, dona Sueli, eu sei que vai parar assim agora, um pouquinho, porque a senhora, a Paula, quando quiser verificar no arquivo, eu tenho 333 fotos da década de 40, 50 e 60, e ali tem o doutor Jorge Loretti, o Marechal Paulo Torres, o Jeremias, de repente, o seu pai está ali no meio, tinha muita festividade, né? Se a senhora quiser dar um prazer lá, a Paula também, e tem esse livro aqui, Paula, para a senhora, é os 200 anos da Câmara, tem 2 disponíveis lá, para a senhora e uma para a Paula também. Me chama de você, pelo amor de Deus. Tá, você, tá bom. Eu sei que eu já estou com 70 anos, mas vamos devagar de você. É que eu também sou da época do Estúpido Cupido também, eu participei também. Você participou? Olha! Da senhora naquela boia. Eu vou te procurar na câmera. Tá bom. Eu quero fazer uma pergunta para o David. Diga, João. Lembra no dia da formação oficial
do Instituto, Certo. que nós fomos na casa ex-casa do prefeito Carvalho pegar uma prisão. Sim, é o irmão da Sueli. Eu tenho o registro fotográfico. Conta lá melhor esse brasão. Então, esse brasão seria tema da palestra de hoje, né, feita pelo Alberto Fioravante. Ele fez o projeto do brasão de Itaboraí sob pedido do prefeito João Batista Cafro na primeira gestão dele, em 63, na verdade, né, foi feito a lei e tal. Eu colocaria aqui, vou deixar, guarda um pouquinho de segredo, né, da história da confecção desse brasão, né, que ele reflete justamente a história da cidade, né, a formação da história, né, a flecha, a espada que representa o padroeiro São João Batista, a flecha, os primeiros habitantes, a águia sobre a pedra representa a posição de destaque que Itaboraí já teve no cenário fluminense, que uma das nossas missões é recobrar. Você falou de Itaboraí, a gente quando vai fazer pesquisa no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, você mora onde? Ah, Itaguaí, confunde ainda, né? Então, acho que a nossa missão enquanto historiador, enquanto munícipe, é trazer esse lado positivo do nome da cidade, né? Então, acho que o futuro vai nos permitir isso agregando essas pessoas, né? E o brasão, João, foi eu liguei para a Sueli no dia e falei, Sueli, a gente está querendo fundar o Instituto Histórico aqui, você poderia emprestar aquele brasão, assim, tá bom. Sueli, na mesma hora, emprestou o brasão, né? Eu com o João, a gente foi lá, Sueli, lá em Pôr das Caixas na época, pediu ao padre Norberto, a gente pegou emprestado também a imagem do Santo Antônio de Sá, que também faz referência à vila, né, da qual Itaboraí se emancipou. O padre Norberto também emprestou, fui eu e o João lá buscar com a Lúcia, a esposa. A gente devolveu os dois no mesmo dia. Então, esse brasão hoje, por doação da Sueli, eu ia te chamar de professora, porque a de Sueli Lopes, Sueli deve estar falando meu nome, mas te considere como uma professora também. Ela fez a doação desse brasão agora para o Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense. Esse brasão da fundação agora é patrimônio do Instituto. Nós temos um registro fotográfico, vídeo, que é você segurando esse brasão. Eu vou à procura e vou botar aqui no. Então, isso faz parte da história do Instituto. Na questão da revista, uma das fotos que o Rui pediu na questão do dossiê temático foi justamente essa, do Santo Antônio de Sá com um brasão. Eu estou até com um dever de casa aqui que eu tenho que fazer para o Rui, né? Eu estou com uma listinha aqui de tarefas que eu coloquei. Eu estou devendo o Rui e o professor Paulo Quinaus, e mais umas questões aqui. Está na lista, tá, Rui? Te entrego hoje ainda a identificação das imagens. Justamente uma dessas imagens é essa que você está falando, João. Do Santo Antônio com o brasão, que eu fiz de propósito. Você segurando o brasão. Sim, é uma questão bem específica, eu vou procurar né? essa imagem. Sim. Procura, que faz parte da construção do Instituto Histórico Geográfico Itaboraiense. Eu queria fazer um pedido à professora Sueli, porque eu dei um problema no meu notebook, tive que formatar tudo, perdi o seu e-mail, meu e-mail. Vou botar tive que recriar outro e-mail, vou pedir o seu e-mail e o e-mail da Paula. Paula, eu estou devendo a Paula, eu prometi a Paula algumas coisas quando eu estava trabalhando lá em Itaboraí, aí eu separei algumas coisinhas para ela, para mandar por e-mail, referente aos seus avós, tá bom? E aí, eu vou botar meu número no meu celular aqui, você pode mandar para mim pelo Zap. Eu tenho seu celular, Dalson. Ou você mudou? É o mesmo. Vou mandar para a Paulinha aqui, tá, Paulinha? Você manda pelo Zap seu e-mail para mim. Eu também mando para você o contato pelo WhatsApp. Tá. Mando tudo. Tá, mas manda hoje, porque eu já mando daqui a pouco. Pago essa dívida. Tá certo. Só para concluir essa sessão hoje, que já estamos no outra coisa mais que eu queria falar. Diga. A Paula é de Memórias, não é? Centro de Memórias. Isso. Eu estive lá visitando outro dia, que foi recebido pela como é que ela se chama? Alexandre? Como é que ela se chama aquela moça? Alexandre? Adriana, não é? Alexandre e o Saulo. Alexandre pelo, como é que chama? Aquele que Saulo. trabalhou com você. O Carlos Alexandre. Que trabalhou com você na Secretaria de Cultura. Eu acho que foi o Saulo, João. E eu fiquei levando lá uns livros. Lembra aqueles livros que nós ganhamos? Então, há 10 livros ainda para distribuir para o pessoal. Acho que vou deixar lá um livro nas memórias também. Hein? Nós demos
aqueles 60 livros na biblioteca de Itaboraí, lembra? Não sei que fim tiveram esses livros. Mas para memórias também merecia ela ter um livro, né? Eu vou levar. Sim. Certo. Pode levar. Agradeço. Olha, esse livro é sobre a Joaquim Manuel de Macedo, não é? É só sobre ele, né? Só sobre ele. Tá certo, João, obrigado. Antes de encerrar, eu vou ver se eu consigo fazer uma... Rui, gostaria de fazer alguma consideração? Seu microfone está desligado. Eu também desejo boas-vindas às novas associadas, né? Plena realização aqui no nosso Instituto. Acho que o Instituto tem esse papel importante de registro da história, da memória regional. E depois eu vou pedir ao David o contato sobre imigração italiana no estado do Rio de Janeiro e está reunindo essas trajetórias. Então, a gente fez uma exposição lá no Centro Cultural dos Correios, em Niterói, transformando a exposição em livro, mas a ideia é que ela continue, né, esse trabalho. Então, eu depois quero fazer esse registro também da trajetória da família Cáfaro, né, da imigração, né? Então, já fica aí o meu pedido, né, de ajuda aí. Certeza. No que puder ajudar, estamos aí. Então, daqui a pouco eu compartilho as informações de vocês para o Dalson e para o Rui. Antes de encerrar, só para a gente já manter o cronograma, já está dando 51 minutos de sessão, já encerrando, eu vou passar um videozinho que eu gravei aqui. Eu pensei, mando ou não mando? Falei, vou mandar. Né? A Sueli, dentro do acervo, veio um instrumento musical que pertencia ao pai dela. E quando eu cheguei aqui, eu falei, vou testar, vou ver se eu consigo fazer. Falei, assim, não está funcionando. Aí levei um dos nossos associados também efetivos, o Ronaldo, que pertence à Guarda Municipal. Falei, Ronaldo, preciso que você dê um jeito nisso aqui. Não, traz aqui para mim. Eu levei ontem na FAETEC, no projeto de educação que ele faz parte, né, um dos coordenadores, e tem um rapaz que toca. Então, na mesma hora, ele conseguiu tirar algum som, que eu vou passar aqui para vocês agora, se vocês conseguem escutar. O instrumento deve ter uns 80 e poucos anos. Então, o João Batista Cáfaro pertenceu à banda do Januário Cáfaro, né? Januário, a primeira banda que teve em Itaboraí foi do meu avô. E quando meu pai foi prefeito, ele também criou a banda municipal. Então, a gente está tentando organizar agora, pessoal, uma exposição agora no dia mês de novembro, né? Eu já conversei com a Tamila, que é responsável pelo departamento, né? E eu vou dialogar na próxima semana com a Paula também, que é responsável, a gente fazer essa exposição sobre os 30 anos, né, do falecimento do João Batista, justamente dando projeção a esse acervo, a história dele, né, e se a gente puder, né, Paulo, o Centro de Memória também tem essa tarefa, né, através do Poder Público de registro das memórias, provavelmente vai aparecer alguém dando depoimento, então vocês já fiquem aí já antenados para gravarem isso, fala com o Júnior aí, para gravar isso e a gente compartilhar essa informação e fazer a projeção positiva, né, de Itaboraí também, essa homenagem ao João Batista, como outras pessoas, né, tantas outras pessoas que contribuem, como a Renata falou, né, tem tanta gente aí que não recebe homenagem e não deveria, vamos colocar assim, né, mas a gente homenageia em vida, mas também essas personalidades, a gente também tem esse tributo a ser realizado, né. Então, mais uma vez, obrigado a presença de vocês. Obrigado, Sueli, pela presença. Eu que agradeço a você. Paulinha, seja bem-vinda. Eu falando agora enquanto presidente, Obrigada. né? Que eu falei para vocês. Espero que um dia você se eleja presidente também do Instituto. Eu estou desde a fundação. Estava até falando, Renata, assume, Renata, Rui, assume. A gente tem que ter uma rotatividade.
e principalmente presenças femininas, né? Estava aqui a Renata, a Cecília, que não está presente, né? Que são as presenças femininas do Instituto, né? E você agora agregando esse empoderamento, né? Então, e a Sueli também agora, Vitória, né? A Vitória hoje ela não está presente, Sueli, é uma arquiteta aqui de São Gonçalo também. E Vitória é nossa sócia correspondente, mas mora em São Gonçalo. Recentemente ela passou por um mestrado na Espanha. Então, ela está hoje como sócia internacional do Instituto. Né? E que a questão agora do fuso horário, infelizmente não é possível ela participar, né? Vida de estudante acadêmico, né? de mestrando. Tem a Cláudia Macedo Soares também. Sim, Claudinha está um pouquinho ausente pela questão técnica também, mas Cláudia é arquiteta, foi professora também de arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina, né? De família tradicional também, dos Macedo Soares, que tem ligação com o Itaboraí. Então, gente, uma boa noite a todos e a todas. Antes de fechar, fazer uma fala aqui, ver com o Paulinho, ou David, vamos dar uma olhadinha, ver se existe VHS dos antigos festejos da cidade. Aqui em Rio Bonito apareceu um monte. Estão recuperando um monte de VHS aqui. O acervo da TVI tá aí, né, Paulinho? Tá, só que a condição do acervo, que ele ficou parado durante aí quase uns 10 anos, sem conservação, nem nada. E o último lugar que o Centro de Memória estava, todo esse acervo estava numa parede com umidade. Então, as fitas, provavelmente, umas que eu dei uma olhada, parece que já estão todas coladas, então não vai ter muita salvação. Mas mais 10 urgências do Centro de Memória, que no momento são várias, ver como que está esse acervo. Mas eu acredito que uma boa parte dele já perdeu, infelizmente. Aqui em Rio Bonito tem um profissional que recupera, se precisar. Eu vou querer o contato, sim. Tem que ver o orçamento, né? Porque dependendo não vai ter nem ter como recuperar, né? Ver o estado dela, que já está bem ruim. Mas eu vou querer esse contato, Nelson. Feito essas colocações, eu vou passar os contatos, né? Essa troca de contatos também é muito importante para os nossos projetos, para as nossas propostas, né? Então, eu declaro encerrada a sessão de hoje, né? Conforme eu falei, vai estar disponível lá no YouTube, no canal oficial do Instituto, para ser como um registro. Obrigado, Sueli, pelos registros, pela memória do seu pai, né? As suas memórias, né? Que serão colocadas também lá no YouTube, mas também provavelmente no futuro em alguma produção da revista do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Então, muito obrigado a todos e todas. E Renata, você quer falar? Seu áudio está desligado. Não, eu lembrei também da Cris. Cris Rosa. A Cris vai me bater, desculpa. A Margarete. Tem que puxar a minha orelha. Desculpa, gente. Obrigado, Renatinha, nossa eterna chanceler, nosso potinho de ouro, né, Dalso? Então, são as presenças femininas aqui, trazendo mais uma, né, Val? Eu já vou te incluir no grupo do Instituto, né, do grupo do Zap, que a gente troca informação aí também todo dia praticamente, não só no Zap, mas também no Messenger. Então, obrigado a todos e todas. Tô só lembrando os nomes. Vai lembrando, meu Deus. A Janaína entrou agora. Janaína tomou posse mês passado, não foi? Como é associada correspondente. Então, obrigado a todos e todas mais uma vez. Então, declaro encerrada essa sessão, já cronologicamente e pontualmente 1 hora de sessão. Boa noite a todos. Um grande abraço. Boa noite. Bom final de semana para todos. Boa noite, bom final de semana. Rubens, eu vou te procurar na câmera, tá? Procura, arquivo. Do arquivo, tá bom. Paula também, se você puder. Tá? Doutor Renato, estou guardando lá você e o David para mostrar o nosso túnel que a gente conseguiu lá. Vou botar aí. Nós achamos um túnel para nos dar mais história lá. Que maravilha. Obrigado, Rubinho. Boa noite. Enquanto eles não tirarem a gente do ar, a gente vai falar.